Olá, meu nome é Lívia Leão e esse é um Li no Livro. O livro de hoje chama-se O Sol Desvelado, de Isaac Asimov. É o segundo livro da série Robôs dele. Ele vem logo depois do Caverna de Aço, que a gente já resenhou, e eu vou deixar aqui, no box de descrição o link para esse episódio. E esse livro, inclusive, tem a mesma dupla de protagonistas, que seria o detetive Elijah Bale e o robô Danell. Não vou lembrar o sobrenome dele, mas a gente chama ele de R. Danell, que é como eles chamam os robôs, né? Ou apenas Danell. Assim como Caverna de Aço, esse livro também é um livro de investigação, é um livro de mistério, com ficção científica, porque se passa, né, no futuro da humanidade. Mas existe uma diferença muito clara para mim desse livro pro Caverna de Aço, que O Sol Desvelado, ele é um livro muito mais puxado para um mistério à la Agatha Christie. Aliás, a gente vai discutir e eu vou mostrar para vocês como ele tem até a mesma estrutura de um livro clássico de Agatha Christie, como O Natal de Poirot, por exemplo. E do que o Caverna de Aço, que esse tem uma pegada mais no ar, tá? É uma investigação ali mais, como eu posso dizer, tem um lance mais perigoso e tal. Essa é a principal diferença de tons da história, mas ambas continuam sendo histórias muito fáceis de ler. Eu li O Sol Desvelado em 2 dias. E é um livro de 280 páginas. Então é um livro curto, para o que a gente tem hoje em dia na média de livros lançados aqui no Brasil. É um livro curto, é um livro muito gostoso de ser lido, é um livro que você não tem muitos floreios, é um livro mais direto, mas mesmo assim a linguagem dele não é uma linguagem seca. Então é muito delícia ler, principalmente se você é uma pessoa que gosta de livros de mistério, né, livros policiais, que tem essa pegadinha da década de 40, 50 e 60. Esse livro em específico foi lançado em 57, por exemplo. Outra coisa muito interessante nesse livro, você consegue lê-lo se você nunca leu Caverna de Aço, que tecnicamente seria o primeiro livro da série dos robôs, tá? Na verdade, segundo, se você considerar o Eu, Robô como sendo o primeirão mesmo. Mas, tecnicamente, quando a gente fala de série robô, a gente fala de Sol Desvelado, Cavernas de Aço e Robôs da Alvorada. Enfim, se você nunca leu Cavernas de Aço, leia, porque é muito bom. Mas se você nunca leu, tudo bem você pegar o Sol Desvelado. Existem alguns pormenores na história que você não vai conseguir pegar, obviamente, porque essa trilogia, digamos, ela forma um quadro muito profundo sobre a transformação do homem referente à utilização de robôs com cérebro positrônico dentro desse asimoverso que nós temos, não é mesmo, senhoras e senhores? Mas se você não isso, na verdade, esse background da história, ele não atrapalha em nada a narrativa principal. Então você consegue, sem problema nenhum, ler e curtir a história. E sobre o que ela se trata? A história se trata do detetive Elijah, que é o mesmo detetive do Caverna de Aço, sendo chamado para resolver outro assassinato, só que dessa vez dentro de um planeta sideral. Se você bem se lembra, no Caverna de Aço é contado que o Elijah é um detetive que mora na Terra, e nesse mundo, você tem a Terra mesmo, que tem os terráqueos, óbvio. E aí você tem os mundos externos, onde colônias de terráqueos se estabeleceram há séculos atrás, e nessas colônias eles evoluíram muito mais do que na Terra. Então existe uma diferença de status social, um status de poder bélico e um status também de capacidade de sobrevivência entre esses dois mundos, que é o mundo sideral, que é composto por esses planetas que não têm, que são colônias, e a Terra em si. Na Terra, devido à quantidade de pessoas que moram aqui, os humanos vivem em grandes edifícios, todos fechados, que vão do subsolo até níveis muito altos, e quanto mais rico você for, nos níveis maiores você vive, aí você tem contato com luz solar e tal. Mas, tecnicamente, os seres humanos nesse mundo, nessa Terra do futuro, vivem em cavernas de aço, nesses prédios, esses conglomerados gigantescos,
vivem totalmente em comunidade, eles tomam banho juntos, comem em cozinhas comunitárias, mas cada um tem seu quarto ali e eles não têm contato com o mundo exterior, tá? Isso vai ser muito importante para esse livro. Poxa, Lívia, mas você tá falando que eu não precisava saber tudo isso. Fica tranquilo, isso é explicado. É explicado não, isso é revisado logo no começo do livro e é batido muito na tecla durante o Sol Desvelado essa característica do ser humano terráqueo, de que ele não consegue viver em mundos muito abertos porque ele está há gerações e gerações vivendo nas cavernas de aço, tá bom? E o que acontece? O Elijah, então, é chamado para ir ver esse assassinato, que é num planeta chamado Solaria. E o que acontece em Solaria? É um planeta onde você tem uma quantidade minúscula de seres humanos vivendo neles. Eles têm, acho que, 20 mil siderais e mais de 250 bilhões de robôs servindo esses siderais. Então, é um planeta em que a grande maioria das pessoas não faz absolutamente nada, porque até para apagar a luz do quarto, quem faz isso é um robô para elas. E a outra diferença é que, diferente da Terra, onde todo mundo vive dentro de cavernas de aço comunitariamente, em Solaris, Solaris é outro livro. Em Solaria, você todo mundo é latifundiário. Então, tem uma pessoa vivendo sozinha com seus, sei lá, 50 mil robôs numa propriedade latifundiária de milhares e milhares de hectares. E uma coisa que eles têm, que eles desenvolveram na sociedade deles, devido a essa distribuição de pessoas por metro quadrado, é que eles não têm o costume de tocar. Eles são pessoas totalmente alheias ao toque físico. Aliás, eles não gostam nem de visitar um ao outro. Todo tipo de contato marital que existe entre homem e mulher tem que ser designado pelo governo. As pessoas vivem sozinhas desde crianças, acompanhadas únicas e exclusivamente por seus robôs. E todo contato é feito através de conexões tridimensionais altamente realistas. Então, é bacana porque quando o Elijah vai, o robô vai junto, né? O Danell. Só que ninguém sabe que o Danell é o robô, porque ele realmente ele parece um humano perfeito. E eles estão lá conversando com o sideral que os recebeu, que é o chefe da segurança do planeta. E de repente o chefe da segurança do planeta desaparece. Porque na verdade o homem não estava na frente deles fisicamente. Não existe esse costume lá. Então, é um planeta onde as pessoas são muito frias, são muito analíticas, elas não têm essa coisa básica de carinho, de afeto. Aliás, coisas que para o Elijah, que é humano como nós, né? Porque nós somos terráqueos também. É muito comum, como brincadeira de criança, como falar carinho, como perguntar, você tem filhos? Tudo isso é um grande tabu lá. Carinho é um mega palavrão. Amor é um palavrão. Perguntar se tem filhos é uma coisa absurda, é uma coisa entrar muito profundamente na intimidade de um casal. Então tem tudo isso. E qual é o grande desafio que o Elijah e o Danell vão enfrentar neste planeta em específico? Se não existe o costume de pessoas tocarem nas outras, visitarem as outras e tem robôs monitorando tudo e qualquer coisa, um assassinato onde a cabeça de um homem é esmagada com uma arma do crime que também ninguém encontrou é algo muito chocante. Aliás, o Elijah o Elijah e o Danell são chamados porque não existe polícia nesse planeta. Existe um setor de segurança ali, mas não é polícia, porque eles nunca tiveram em 200 anos de colonização nenhum tipo de violência. E, obviamente, todas as suspeitas recaem sobre a viúva, que era a única pessoa dentro da casa, que são casas também gigantescas. Elas são tão grandes que a viúva e o marido vivem cada um na sua ala, só se encontram quando é necessário, né?
Logo, ela é a única pessoa que está nessa casa. Mas aparentemente ela não tem aquelas 3 coisas básicas para um assassino, que é motivo, meio e o objetivo. Esses três pontos, motivo, meio e objetivo, é o que eles vão ser buscados pelo Elijah durante todo o livro. Enquanto ele vai, então, conhecendo melhor a cultura desse povo. E ele também vai conhecer melhor as pessoas que estavam envolvidas lá com a vítima. Outra coisa que é muito importante. Existe uma diferença muito clara entre ver e olhar nesse mundo. Ver é quando você vê a pessoa pessoalmente. Isso é muito raro. Tanto que geralmente o marido vê a esposa uma vez no mês. Agora, eles podem se olhar todo dia, se conectando e se falando através dessa super tecnologia 3D que parece que a pessoa tá na sua frente. E eles falam muito do cheiro, né? Eles falam muito assim... Porque o Elijah, ele vai resolver, ele vai ver todo mundo. Que ele fala assim, não consigo fazer essa coisa aí por videochamada, não consigo conectar via Zoom 3D, quero lá ver as pessoas. E as pessoas ficam muito chocadas, porque isso é muito contra a cultura delas. E durante todo o processo, todo o livro, vai ser mais uma vez colocada em prova e questionada a primeira lei da robótica do Asimov, que é um robô não pode jamais machucar um ser humano. Então, mais uma vez, é um livro muito gostoso. A história vai se desenrolando como uma história de mistério mesmo. Eu comparei com o Natal de Poirot, porque, primeiro, o Natal de Poirot foi o primeiro contato que eu tive com a Agatha Christie na minha vida. E ele lembra muito, realmente, em termos de estrutura. Você tem o Poirot chegando num local que ele desconhece, onde ele tem que conhecer, descobrir, né, os relacionamentos das pessoas que já estavam naquele local. Ele tem que resolver um assassinato de um cara que foi morto, trancado no quarto, de dentro para fora, né? A chave estava passada por dentro no quarto do cara. Ele não via ninguém quase. Então, e no final, depois de conversar com todo mundo, existe a tão famigerada cena de o detetive chama todo mundo, coloca todo mundo na frente e aí revela todas as pistas e fala: foi você que matou a pessoa. Assim como Caverna de Aço, eu não vou contar pra vocês o final do livro, quem matou, quem não matou. Porque uma coisa que ficou muito clara pra mim lendo esse segundo livro da série: não importa, tá? Você vai, obviamente, saber quem matou, quem é o assassino ou assassina, porque faz parte da narrativa principal, né? Da storyline principal e tal. Mas não é sobre isso realmente o livro. E é isso que é tão brilhante nesses livros do Asimov. Eles são, obviamente, divertidos, porque tem lá a sua historinha de mistério, mas a temática principal do livro, que é a temática que está nas entrelinhas dessa narrativa, é que realmente é o ouro dessa série. No primeiro livro, é revelado que não interessa quem matou o cientista, que meio que todo mundo, a galera dos siderais meio que já sabiam. Foi, então, solicitado um detetive terráqueo, que seria o Elijah, para trabalhar com o Daniel, que é o robô, porque os siderais sabiam que era impossível a Terra sobreviver mais tempo do jeito que estava. Então, eles precisavam investigar como era o ponto de vista do homem comum da Terra, através do Elijah, que é esse detetive que começa o primeiro livro odiando robôs, e para então incutir na mente do Elijah de uma maneira muito sutil a tolerância e a compreensão da importância dos robôs no futuro da humanidade. E isso eles fazem de uma maneira muito sutil. E assim, não ache que você vai ler Caverna de Aço, o cara começa odiando robôs e termina abraçando e chamando o Daniel de meu amigo. Não acontece assim. É uma coisa muito, muito natural e muito orgânica. Você consegue ver uma diferença dele neste segundo livro. Mas mesmo assim, ainda existe aquela coisa de você é um robô, eu sou um ser humano e tal.
mas você já percebe que ele não tem a ojeriza que ele tinha antes. Porque essa mudança, ela é gradativa, e eu tenho certeza que no próximo livro, que é o Robôs da Alvorada, ela vai ficar mais clara ainda. E essa é a beleza, é você ler a trilogia fechando, então, essa modificação, esse quase estudo de personagem, onde um personagem começa de uma maneira e termina de outra totalmente diferente, mais rico e mais completo. Essa é a beleza desse livro. Em O Sol Desvelado, dessa vez, o catch da história não é sobre a tolerância a robôs. O catch da história é sobre o destino dos mundos siderais em termos bélicos. Sobre usar ou não robôs para matar pessoas, a possibilidade de usar ou não cérebros positrônicos, que são esses cérebros que estão dentro dos robôs que impedem eles de machucar seres humanos, de uma forma que seja possível machucar o ser humano. Não, gente, eu não tô dando spoiler do final do livro, tá? Vá por mim, não tem robô aí no meio, não, desse quem matou. E a segunda coisa que o Sol Desvelado fala é sobre como o pessoal da Terra, no momento que ele se fecha para os mundos siderais, eles estão assinando a extinção da espécie, que é necessário a união entre Terra e mundos siderais para que todos os humanos sobrevivam. Porque é muito claro que tanto Solaris Solaris não, gente, mais uma vez, né? Eu vou ler Solaris e trazer para podcast depois disso. Que tanto Solaria, que é um mundo onde tem terra pra cacete, todo mundo vive sozinho, sem contato humano, quanto a Terra, que é um mundo abarrotado de gente, todo mundo vivendo em caixinhas de ovo, um grudado no outro, ambos estão fadados a falharem como planetas. Isso é muito legal. É toda essa construção de mundo que é feita de uma maneira muito sutil, muito tranquila, transvestida de uma história de mistério fofinha, legal e como você sempre viu. Essa é a beleza de Isaac Asimov. Essa é a beleza da ficção científica que eu sempre bato aqui na tecla. Ficção científica é o tipo de gênero que eu amo porque ele consegue fazer isso muito bem. Ele consegue olhar para o futuro, olhar para um mundo louco e que espelha coisas que até a gente pode ter hoje em dia para falar sobre nós mesmos, sobre o mundo atual. É muito legal. Eu tô louca pra... Acho que eu vou marcar Os Robôs da Alvorada pra ler em novembro. Porque outubro está chegando e nós vamos ter especial Halloween no podcast. Como é que vai ser isso? Já tô adiantando pra vocês. Durante um mês, nós vamos só ler livros de terror no podcast. Porém, dia 21 de outubro, estreia Duna. E para aproveitar o hype, é para aproveitar o hype mesmo, gente, porque eu já li. Para aproveitar o hype, vai ter um especial Duna no dia 21, que é uma quinta-feira, 21 de outubro. Fora isso, todos os outros dias do podcast, todos os outros episódios do podcast, inclusive episódios do TikTok de quarta-feira, que tem conteúdo exclusivo, serão sobre livros de terror, tá bom? É o mês do horror do livro, claramente copiado do mês de horror da Tatiana Feltrin, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada por ter participado, por ter escutado este podcast. Compartilhe ele com seus amigos. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.